Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Amém. Lá atrás estão me ouvindo bem? Tá? Tá bom o som aí atrás? Amém. Nós vamos fazer oração aqui. Nós vamos aproveitar esse momento aqui. Nós vamos orar pela irmã Camila, a esposa do nosso irmão William. A mãe estava grávida, né? E houve um probleminha ali que o feto não se formou direito e a irmã acabou abortando o bebê, né? E conversei um pouquinho com o irmão William. O Espírito Santo já confortou o coração dele e da esposa, né? Fazia tempo que eles esperavam por esse bebê, né? Mas, como cantaram aqui no final aqui, né? Na hora certa o Senhor sempre vem, né? Então, Jesus não se atrasa e nem as promessas dele se atrasam para nós também, né? Então, nós vamos orar para que Deus continue confortando o coração dos irmãos e que a irmã consiga expelir o feto sem precisar fazer a corretagem, né? Amém? Nós vamos orar nesse sentido pela irmã. Vocês sabem que a oração da Igreja do Deus Vivo pode muito seus efeitos, né? Vocês creem assim? Nós somos cristãos e temos fé, né, irmãos? Amém? Que não vai dar nenhuma complicação. E logo, os irmãos podem dar testemunho que o filho que Deus determinou para eles, logo venha, né? Ou filha, né? O que vier, vem como bênção, né? Nós vamos orar nesse sentido. Vamos orar também pelo Almir, né? É Almir, Modinho? Alenir da Silva. Amém. Irmão Edinho visitou, está com problema de depressão, insônia, na Praia Grande. Cidade de Praia Grande, uma cidade com bastante depressão, né? A gente chega lá naquela cidade, a gente parece que já sente a depressão chegando lá, né? Mas vamos orar para que essa pessoa que seja abençoada, seja curada. Nós vamos também orar aqui uma oração especial pelo nosso irmão José Caetano. Amém. Que é o irmão que nós fomos lá onde fazer o culto na casa do filho dele, ali em é que é o nome da cidade? Rio Pardo. O irmão José está com um problema de coração e onde passou dificuldade até para estar conosco ali, né? Em pé, teve que deitar na hora do culto. E nós oramos por ele ali, já ficou mais animado. E ele pediu que eu colocasse o nome dele em oração. Amém. E eu, na verdade, já tinha esquecido o irmão Lauro que me lembrou, né? Então vamos orar por esses pedidos. Vamos fechar nossos olhos. Se alguém mais tem pedido de oração, você pode levantar a tua mão, levar teu pensamento a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial que nós estamos na tua presença, pelos louvores que foram cantados, que trouxe a presença do teu Espírito Santo no nosso meio, e nós estamos tão felizes nessa noite, quando nós podemos louvar o teu nome, Senhor, a sensação que temos que não temos nada ali fora, problema, dificuldade, trabalho, enfim, Senhor, nos ligamos tanto com o Senhor neste momento de adoração. Amém, que o nosso desejo é sairmos daqui e ir para aquele grande arrebatamento, e irmos para casa. E nesse momento, Senhor, também nós oramos com espírito de oração, súplica, intercessão, que o Senhor deu para a tua noiva. Amém, que nós fizéssemos oração, deprecação e intercessão por todos os santos. Esses três pedidos, meu Deus, especial que foram colocados aqui diante do Senhor, eu coloquei diante da tua igreja, Senhor. Irmãos e irmãs que oram com fé, com confiança, que têm a certeza, amém, que o Senhor na hora certa o Senhor age, na hora certa o Senhor opera, na hora certa o Senhor cura, na hora certa o Senhor traz a libertação, na hora certa o Senhor cumpre com a promessa nas nossas vidas. Então, meu Deus, que na hora do Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor possa agir e operar de uma maneira muito especial, e nós ouvirmos o testemunho desta noite, que por meio da oração da fé, Deus operou, Deus curou, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus continua nos abençoando. Vamos aproveitar então que estamos em pé. Vamos fazer a leitura da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse.
no capítulo 17, no verso 1 até o verso 3. Vou ler apenas 3 versículos do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17 é um livro que ninguém erra, né? O último livro da Bíblia, e nós temos lido bastante este livro, né? Amém. Nós não nos enfadamos, porque a palavra diz que bem-aventurado o que lê, o que ouve e os que guardam, né? A palavra dessa profecia. Então diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem aqui e mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual os reis da terra cometem fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, pode se sentar, irmãos? Amém? Graças a Deus. Amém. Damos boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes. Amém. Que todos possam sentir a vontade na casa do Senhor. Eu creio que o clima aqui dentro está bom, né? Tanto natural quanto espiritual. Amém? E nós estamos aqui prontos para recebermos a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus que hoje também encerrou as eleições, né? Então, um problema a menos, né, para a gente se preocupar, amém, sobre as eleições. E eu, quando chega nesse tempo assim, eu procuro me privar um pouco de fazer algum comentário, porque eu não desejo influenciar ninguém concernente à votação, né? Então, quando as pessoas espiritualmente me perguntam a respeito de votar, eu lembro que o profeta disse assim, falando a respeito dos únicos 2 partidos que tem nos Estados Unidos, que é o Partido Democrata e o Republicano, né? Então, acredito que o Republicano é mais um partido de direita, é conservador, e o Democrata é um partido mais de esquerda, mais liberal. E o irmão Branham disse assim, que ambos os lados estão podres, né? Tanto democratas quanto republicano, tudo está podre, né? Então, se nós fosse pegar aqui no Brasil, tanto direita quanto esquerda, tudo está podre, né? Então, de qualquer lado que se atirar, infelizmente a gente vai atirar mal, né? Então, eu pensando nisso hoje, e estava lendo uma mensagem, e nós estávamos cantando aqui, e eu tive um pensamento que me veio no meu coração. Quando nós estávamos vindo para cá, nós ouvimos alguns foguetes, alguém atirando alguns foguetes, certamente algum candidato dessas pessoas deve terem vencido, e as pessoas ali entusiasmadas, né, felizes de seus candidatos terem vencido, então estão ali festejando, comemorando. Provavelmente hoje teremos festa no Brasil todo, que vai entrar à noite, né? Então, os candidatos com seus comícios, felizes, né, por terem ganhado as eleições. E eu me encontro aqui com esse parágrafo 202 da mensagem Invasão dos Estados Unidos, que o profeta disse assim: eu tenho uma coisa, e eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa, que é o candidato, e este é Jesus Cristo. Amém? E ele somente eu entrego o meu tempo para ele. Isto é correto. Se eu posso corrigir a igreja e o restante do mundo, cuidará de si mesmo. Isto é correto. Então, irmãos, se o nosso candidato é o Senhor Jesus Cristo, e ele já venceu as eleições antes da fundação do mundo, não é motivo de nós festejarmos também? Então, quando eu estava cantando, me veio essa inspiração, fiquei tão feliz. Eu digo, eu vou ter meu culto, até desci porque eu quis cantar assim mais à vontade ali embaixo. Eu digo, eu vou fazer a minha festa, porque meu candidato é vencedor, né?
Nosso candidato venceu. Venceu ou não venceu, irmão? O meu candidato, Senhor Jesus Cristo, venceu. Amém. Que Deus continue nos abençoando, né? Graças a Deus. Eu estava aqui passando para os irmãos um estudo a respeito do espírito anticristo durante todas as eras. E na semana passada nós paramos na era de Pérgamo. E nessa semana eu continuaria a era de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas devido a alguns acontecimentos eu decidi dar uma paradinha aqui e falar um outro assunto para os irmãos aqui, só para ajudar os irmãos em algumas coisas que às vezes acontecem e às vezes as pessoas têm uma interpretação errada das escrituras e as pessoas criam uma expectativa de algumas coisas e às vezes a gente pode estar errado, né? Como eu falei a semana passada. Então, eu só quero, através aqui do que eu tenho para falar, esclarecer algo para os irmãos. E eu vou ler aqui alguns parágrafos de mensagem para que os irmãos fiquem bem firmados no que o profeta disse, né? Então, primeiro assim, irmãos, deixa eu começar do princípio então, né? Amém. Nós temos muitas datas importantes nas Escrituras, temos muitas datas importantes para nós, nesse tempo que nós vivemos, relatada pelo profeta, né? Tem algumas datas que o irmão Brana, ele citou muito essas datas para nós, e nós como crentes da mensagem, quando nós ouvimos essas datas, nós já nos identificamos com alguma coisa, né? Parece que a gente já sabe do que se trata, né? Então a gente sabe, amém, que tem aplicação profética dessas datas. Bom, quando se fala em 63, todo mundo lembra, os 7 anjos desceram, o Senhor Jesus Cristo no meio de 7 anjos, os 7 selos se abriram, não é assim? Quando nós falamos de data, nós vamos lembrando de todas essas coisas, né? Quando nós falamos ali de 1918, quando terminou a Primeira Guerra, nós já nos lembramos que foi nesse período que Deus iniciou a 11ª hora, né? A hora do entardecer, no tempo da tarde haverá luz. E no outro culto aqui, uma ocasião pregando, falei para os irmãos que exatamente em 1918 nasceu Billy Graham e Oral Robertson, que foram os 2 mensageiros para Sodoma. Então são datas significativas, não é assim? Amém? Então quando termina ali a guerra, no dia 11 do mês 11, às 11 horas, 11 minutos, Deus estava anunciando de uma forma em tipos que estava iniciando agora o tempo do entardecer. Deus estava cumprindo Zacarias capítulo 14, versículo 7. Amém. Não será nem dia nem noite, mas será que no tempo da tarde haverá luz. Então Deus estava trazendo luz. Amém? Para o tempo do entardecer. E quando nós chegamos em 1933, que eu creio que é uma das datas que mais chama a nossa atenção, porque parece que aqui é o ponto de partida, né? 1933. Bom, depois, como os irmãos cantam aqui, o anjo de Deus, não visto por 2000 anos, apareceu, né? O anjo do Senhor que tinha aparecido para Maria, dando lá a profecia que ela conceberia, né? Aquele anjo lá, parece que durante 2000 anos, durante as eras das trevas, esse anjo se ocultou. Depois de quase 2000 anos, amém, o profeta de Deus estava ali no Rio Ohio, batizando a 17ª alma. Amém, então, o pilar de fogo desceu sobre ele ali nas águas. E o Senhor, então, vindica o seu ministério, diz para ele: assim como João Batista foi enviado para percursar a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem percursará a minha segunda vinda. Né? Então, ela estava sendo o ponto de partida. E uma vez eu estava pregando aqui para os irmãos a respeito dessas datas, e disse para os irmãos o seguinte, que exatamente neste ano que o anjo do Senhor aparece, traz a vindicação para o profeta, exatamente nesse tempo Hitler ganha as eleições, porque isso também tinha uma aplicação espiritual. Não ganhou como presidente, ele entrou como chanceler, né? E como ele era um ditador, a gente sabe que durante essa transição de ser um chanceler, ele acaba dando lá um tipo de um golpe e acaba assumindo a presidência.
Alguma coisa aconteceu que o presidente morreu lá e ele acaba assumindo a presidência da Alemanha. Aí o profeta mostra como um ditador, não é assim? E aí, o que acontece? Deus começa a trazer uma última advertência para o povo gentil, que somos nós. Então Deus está dizendo assim, agora eu vou trazer uma última advertência para vocês, antes do arrebatamento. Quem não captar essa última advertência, seria mais ou menos isso que Deus está mostrando. Quem não captar essa advertência, fica de fora do rapto. Essa é a última advertência. Esta mensagem, irmãos, que Deus tem nos enviado, é a última advertência para o povo. Não, as pessoas que não esperem outra mensagem, não esperem um outro mensageiro. Embora o mundo religioso, e dentro da mensagem, como as pessoas procuram sempre achar um oitavo, né? Como nós temos visto oitavos se formando, aparecendo por aí. Fulano é oitavo, Beltrano é oitavo. Irmãos, nós temos que compreender que o oitavo é o Senhor Jesus Cristo, a palavra. Ele veio, né? O Mestre está aqui, Ele está entre nós. É Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Cristo, a palavra. Aleluia. Nós já recebemos o nosso oitavo. O mensageiro apresentou Jesus Cristo para nós. Eu conheço Jesus porque o William Branham me apresentou. Esse aqui, Davi, é Jesus. E eu disse, Jesus, prazer em te conhecer. Amém? Não é assim? Aleluia. Então, no mesmo tempo que Deus está dando a última advertência para o povo gentil, nesse mesmo tempo Deus começa a atuar também com o povo judeu. Não na parte espiritual, mas na parte política, na parte física. E quando Hitler ganhou as eleições, aqueles judeus que estavam na Alemanha, na Europa, que sabiam, conhecer as intenções de Hitler, então diz que houve aquele grande êxodo, muitos judeus saindo da Alemanha e retornando para a Palestina. Um outro dia eu disse para os irmãos no culto aqui, que esse acontecimento foi uma repetição do Egito. Os filhos de Israel foram para o Egito porque José os levou. Chegando lá, o faraó deu a melhor terra que tinha para eles. E na melhor terra eles começaram a trabalhar, a plantar e foram crescendo. E daqui a um pouquinho eles estavam tão grandes na terra do Egito que daqui a um pouquinho a mente deles, eles já nem tinham mais aquele pensamento que Deus um dia tinha dado uma promessa para eles, que Deus poderia os abençoar e que a promessa deles não era no Egito, a promessa deles era na terra prometida. Então, porque eles estavam prosperando muito, estavam sendo muito abençoados no Egito, o que Deus faz? Deus endurece o coração de Faraó e Faraó começa a fazer uma perseguição severa aos judeus. Amém. Não é verdade? Amém. Vai fazer aquela perseguição. E aí quando eles começam a ser perseguidos, então eles começam a lembrar que tem uma promessa. Então, também semelhante ao crente, tu fora no mundo, aí tu tá lá fora, tu tá prosperando, tá sendo abençoado, tu tá crescendo, mas quando a pessoa começa a esquecer que a promessa dele não é esse mundo, a nossa herança não é aqui. Amém. Aleluia. Nossa herança é ali. Então Deus permite, Deus também endurece o coração de Satanás e as coisas começam também a apertar para nós sabermos que nós temos uma terra prometida. Amém. Temos que nos voltar para a palavra, não é assim? Amém? Temos que nos voltar para a palavra. Bom, então Faraó aperta com eles lembram que existe um libertador e começa a orar, clama a Deus, Deus tira eles da terra do Egito e leva até a terra prometida. Bom, quando eles estão ali também na Alemanha e eles começam a serem apertados, o que Deus está fazendo? O profeta diz, Deus endureceu o coração daqueles ditadores para que eles pudessem se despertar, porque era tempo de eles saírem da Europa e retornarem para a terra prometida, retornar para a Palestina. Aleluia. Por quê? Porque Deus está quase encerrando com o povo gentil que somos nós, e isso vai encerrar um dia desse com o arrebatamento. Amém. Queiram ou não, as pessoas não queiram. Amém. Nunca vou arriscar dar data para vocês,
mas com certeza está muito perto, não está longe. Não adianta as pessoas ficarem esperando que vai demorar muito, que não vai demorar, vai ser muito, muito logo. Os acontecimentos mostram que está perto. Não é verdade? Como Deus está quase encerrando aqui com o povo gentil, então o povo de Israel já tinha que estar na Palestina para que quando ele encerra aqui, ele começa a trabalhar lá com eles. Então por isso que vai acontecendo tudo junto ao mesmo tempo. Vocês estão felizes? Amém. Amém? Em 1933, então, que é a parte que nós vamos entrar aqui, foi quando o Espírito Santo dá o ponto de partida no ministério do irmão Brana. E esse ponto de partida, irmãos, embora na época não ficou registrado, mas depois o profeta falou e comentou, e foi até o final do seu ministério comentando, foi a respeito daquelas 7 profecias. Vocês estão lembrados, né? Já falamos muitas vezes sobre as 7 profecias. Essa 7 profecias mostrava todos os acontecimentos que aconteceria desde o ponto de partida do início desse ministério do tempo do fim até a destruição, ali que eu creio do Armagedon, na terceira vinda, profetas antes de ser destruído, né? De haver a grande destruição. Esses 7 eventos têm que acontecer. Mas deixa eu só colocar uma coisinha em ordem aqui antes de nós prosseguirmos. Irmãos, o que nós temos que compreender para nós não errarmos o alvo e nem colocar uma vaca passando na árvore, nem um homem pescando no deserto? Nós temos que compreender o seguinte, que quando os profetas do Velho Testamento profetizavam, às vezes eles estavam profetizando e eles não sabiam do que eles estavam falando. Vocês sabiam disso? Sabiam disso, né? O profeta profetizava, eles não sabiam do que ele estava falando. Por exemplo, quando Isaías viu a profecia do avião levando os filhos de Israel de volta para a terra prometida, ele pensou que ele estava vendo uma pomba branca. Só que ele achou que aquela pomba era esquisita, que tinha pomba com homens na janela. Não é assim? Então ele não sabia o certo o que ele estava vendo. Quando o profeta Naum viu aquelas carroças e se chocando e como bolas de fogo, claro que ele estava vendo os acidentes automobilísticos que acontecem, mas ele não sabia o que ele estava vendo. Quando Isaías disse, uma virgem conceberás, darás à luz um filho, isso aí ficou no currículo dele, como uma falsa profecia, porque aparentemente aquela profecia nos dias seria para a filha do rei Acás. E uma filha nunca concebeu o tal filho que eles achavam que era para aquele dia. Hoje nós sabemos que era promessa para o Messias, né? Mas nos dias eles não sabiam do que eles estavam falando. E outra coisa, vocês lembram que quando o profeta profetizou terremoto profetizado, os irmãos perguntaram para ele, irmão Brana, devemos sair de Los Angeles? O que o irmão Brana disse? Saiam. Porque ele sabia que Deus tinha dito que era assim do Senhor. E ia acontecer. Mas ele não sabia quando. Não sabia quando, né? Estava na expectativa, estava pensando, uma hora tem que acontecer. Então pode ser agora. E quando ele pregava sobre isso, ele dizia, olha, o cientista disse, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 5 minutos, mas vai acontecer. Amém? Não é verdade? Os irmãos estão felizes? Amém. Bom, então, eu vou pedir pro Jefferson colocar aqui umas imagens aqui, eu vou ler aqui esses 3 primeiros parágrafos. A primeira visão que o profeta teve foi essa aqui, ó. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia. E Mussolini, esse camarada aqui, ó, Benito Mussolini da Itália. O profeta teve a visão que ele ia invadir a Etiópia e aquela nação cairia os seus pés, né? O profeta diz, essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram irritados quando eu contei e não acreditaram, né? O profeta chegou no púlpito, no início do ministério, o profeta ainda era muito jovem, né? Chegou e disse, ó, irmãos, eu tenho 7 visões para contar para vocês. E em 33 parecia que o mundo estava tudo bem. Talvez aqui a maioria não sabe disso, mas nesse período nos Estados Unidos tinha pessoas que eram simpatizantes ao fascismo.
Tinha pessoas que eram simpatizantes ao nazismo. Tinha até grupos aqui no Brasil, aqui no tempo de Getúlio Vargas, um grupo que até imitava lá o fascismo do Mussolini. Então esses grupos que estavam a favor, achavam que o Mussolini era um grande homem, um grande revolucionário, que ia fazer a Itália crescer de novo. Quando o profeta contou esta visão, eles ficaram irritados com o profeta. Mas, quando Deus fala, Deus cumpre. Aí quando chegou mais ou menos ali, não sei se foi 36, 37, qual foi o ano, Mussolini invadiu Antíoquia ali e fez com que toda aquela nação realmente caísse aos seus pés. Era um povo nativo, né? O profeta disse que eles não tinham chance, as armas deles eram lanças, era flecha ainda, né? E eles entram lá com armas fortes. Bom, Deus cumpriu ao pé da letra o que Deus tinha dito. Vocês estão felizes por isso? Amém. A segunda visão, pode colocar aqui o segundo camarada. A segunda visão. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Aí eu vou voltar aqui para dizer para os irmãos. Quando o profeta está profetizando, o Hitler estava como chanceler, ainda não era o presidente. Sabe que geralmente o ditador é aquele que toma as coisas na marra, né? De repente o presidente que estava no poder acaba morrendo, né? Dizem que foi de mortes naturais e a gente duvida muito, né? De repente Hitler sobe ao poder, a Alemanha era dividida em várias partes. Toda aquela divisão que tinha na Alemanha, todos eles vêm e se associam a Hitler. E não à nação, se associavam ao homem, né? Aquela unção que ele tinha era tão forte que as pessoas vinham e se associavam a ele. Então todos os exércitos daquela Alemanha que estava dividida, agora, como o profeta prega, é tempo de unidade do sinal, sempre tem tempos da unidade, né? Tudo se une. Então ele se une, leva o mundo à Segunda Guerra Mundial, isso nós todos sabemos, em 1939. O profeta viu até aquela linha, né? E a linha ele colocou aqui, mas a linha imaginou que separava ali a França da Alemanha, né? Como que as tropas entraram, né? As dificuldades que eles tiveram para vencer, e também que esse Hitler, esse camarada aqui, ele teria um fim misterioso. E eu falei no outro culto para os irmãos aqui, que há aquela teoria de conspiração, que eles dizem assim, será que Hitler morreu? Será que ele se matou, morreu queimado? Ou se queimaram o corpo dele depois que ele morreu? Ou será que ele foi para a Argentina e viveu na Argentina ali? Ou será que teve aqui no Brasil? Existem vários tipos de teoria. Uma parente do Hitler escreveu um diário dizendo que possivelmente ela desceu com um avião ali em Berlim e tirou Hitler da nação. Então, todas essas teorias de conspiração, eles realmente não sabem qual é o fim que Hitler teve. E por que eles não sabem? E nunca vão descobrir, porque a profecia dizia o seguinte, que ele chegaria a um fim misterioso. Amém, verdade. Coisa boa, irmãos, a gente vê a palavra de Deus cumprir perfeitamente. Que o profeta disse, olha, irmãos, isso poderia acontecer com qualquer pessoa, 1 em 1 milhão, a pessoa acertar uma predição. Mas quando era nesse caso, se cumpria a pessoa, se cumpria o tempo, se cumpria os detalhes. Não é assim? Amém? Quando ele disse, e chegará um fim misterioso, ninguém sabe o que aconteceu em 45, se ele morreu, se ele fugiu, se realmente era o corpo dele. O Stalin, quando examinou lá, disse que não era o crânio dele. E o tempo vai passar e as pessoas nunca vão descobrir por quê? Porque Deus disse que ele teria um fim misterioso e acabou a história. Amém? Então a terceira visão aqui, seria, pode colocar o outro aqui, a terceira visão foi na esfera política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos, o fascismo, o nazismo e o comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absolvidos pelo terceiro. E a voz advertiu, observe a Rússia.
observe a Rússia, mantém os seus olhos no rei do norte. E os irmãos sabem, irmãos, eu não estou puxando lado partidário, eu estou falando das escrituras, da palavra. Você pode notar uma coisa hoje. Hoje, se você for um nazista, ser nazista é crime em qualquer parte do mundo. Sabia disso? Amém. Uns rapazes estavam uma vez num desfile lá, assistindo o desfile do soldado alemão, e os rapazes lá sentados tomando cerveja, brincaram, fizeram o sinal nazista. Na hora a polícia foi e já prendeu eles, né? Não pode. Qualquer coisa aí, sabe como é que tá a política hoje, né? Qualquer coisa que alguém não gosta é uma ofensa, né? Todo mundo já chama todo mundo de fascista, né? Ah, seu fascista, né? Porque se tornou-se uma coisa ruim. Nazismo, fascismo e comunismo foram 3 ismos políticos de Satanás que mataram muita gente. O comunismo mesmo matou mais de 200 milhões de pessoas no mundo, né? Entre a União Soviética, entre a China, Cuba, e agora estamos vendo aí Venezuela, todos esses países, que é Coreia do Norte, esses países socialistas. O comunismo matou e segue matando gente, de fome, na miséria. Mas vocês podem notar, irmãos, que você não pode ser nazista nem fascista, mas comunista todo mundo pode ser. Tanto que nós temos o partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Não é proibido. Por quê? Porque Deus disse que os 2 culminaria dentro desse terceiro. Então não adianta a gente querer mudar o que está feito, está feito. Amém, Jesus? E como eu disse, né? E como fecha perfeitamente. Bom, e aí ele fala da guerra, aí tem o outro aqui, pode colocar outro, se eu quero que tu coloque outra imagem aqui. Bom, esse aqui é o Franklin Roosevelt, é assim que se pronuncia, eu acho que é assim, que era o presidente dos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu vou ler aqui uma escritura com os irmãos que você já conhece, só para nós darmos a continuação aqui, e nós virmos que a palavra de Deus sempre tem o seu cumprimento. Apocalipse capítulo 9, e no versículo 13, o que nós temos aqui no 13? Eu quero também fazer um outro paralelo com vocês aqui, eu vou ler depois o 7. Olhe bem isso aqui, irmãos, vocês não vão esquecer mais disso. Essa aqui é a 7ª trombeta tocando, a 6ª trombeta tocando. A 6ª trombeta, o profeta diz que era a perseguição que os judeus sofreram na Europa, no período da Segunda Guerra Mundial. Quem leu isso aqui para confirmar? Alguém pode ser assim, eu li, aqui uma mão levantou, ali o irmão Antônio também levantou, lá o irmão levantou. O profeta disse, isso aqui aconteceu, a 6ª trombeta foi a perseguição dos judeus. Então olha como é que essa 6ª trombeta tocou. E o 6º anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Irmãos, anjo é mensageiro, você crê assim? Estes anjos são mensageiros de Satanás que estavam preparados para um trabalho, para executar um trabalho. Não é assim? E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. E de fato, toda a história conta que a Segunda Guerra Mundial matou a 1/3 parte dos homens da Europa. Deus cumpre a sua palavra, perfeito. Amém? A palavra é verdade. E esses 4 anjos são esses 4 que nós passamos aqui, o profeta disse. Foi Mussolini, foi Hitler, foi Stalin, aqui o Roosevelt, né? Presidente dos Estados Unidos. Esses 4 anjos, eu quero colocar uma coisa importante aqui para os irmãos. Esses 4 anjos, esses 4 homens aqui, são esses 4 de Apocalipse capítulo 9 e versículo 13. Quando a gente lê aqui em Apocalipse capítulo 7, que diz assim, ó, depois dessas coisas vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra,
retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses 4 anjos aqui que está falando, o espírito é o mesmo. Os irmãos entendem? Os demônios são os mesmos, mas não são esses mesmos homens. Compreende isso, irmãos? Por que não são os mesmos? Porque o capítulo 7 e versículo 1 acontece só depois da tribulação. E esses 4 homens já estão mortos. Não é verdade? Então não são os mesmos homens. Serão outros 4. Mas o Espírito é o mesmo, é a mesma unção. Né? Foi dado a eles que eles destruíssem, matassem. Né? Dizendo ao 6º anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos. Vieram demônios, espírito. Então às vezes as pessoas, o povo faz isso. E outra coisa, irmãos, vamos ser honestos. O povo tem o governo que merece. É verdade. Vai piorar? Cada vez pior. Por quê? O povo se afastou de Deus. O que eles querem? Vida boa? Vai piorar cada vez mais. O arroz está R$45, está R$25. Vai ficar pior ainda. As pessoas se afastam de Deus, se afastam da luz, profeta da mensagem Shalom, eles se aproximam das trevas, eles trazem juízo sobre eles. O mundo está trazendo juízo sobre si. Tem os governadores, tem os prefeitos que merecem, eles têm os governos que merecem, eles têm os presidentes que merecem. Nós temos, como eu falei aqui no início, o nosso governo, nosso rei que nós merecemos, que é o Senhor Jesus Cristo, porque nós demos o nosso voto a Ele. Nós demos a nossa confiança a Ele. O resto vai ser frustrado. Meu candidato, quem é teu candidato? Candidato de Satanás, porque toda política é governada pelo diabo. Eu dei um testemunho para os irmãos aqui, eu vou repetir isso aqui de novo, para ajudar os irmãos aqui. Que quando eu me acordo de manhã, geralmente depois de ler um pouco a mensagem, eu pego para ver um jornalzinho na internet, alguma notícia, e às vezes a política chama um pouquinho a atenção, tu quer ver como é que está acontecendo, sempre eu dou uma olhadinha no jornalzinho. Um dia de noite, estava sonhando, que estava com o celular na mão, procurando um jornalzinho para ver, e achei um jornalzinho de política. Quando eu achei aquele jornalzinho de política, estava escrito em cima assim, Lúcifer. Não precisou Deus me dizer mais nada, eu entendi. E daqui para diante, acabou, não quero me saber nem da notícia. Deixa os mortos enterrar seus mortos, né? Aleluia. Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Amém. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, que mataram a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouviu o número deles. O profeta disse que esses 200 milhões de demônios foram aqueles demônios que estavam presos no rio Eufrates. Esses demônios é aquele antigo demônio do Império Romano que sempre esteve contra os judeus. E que eles ficaram presos por um espaço de tempo no rio Eufrates. E aqui agora, com a eleição de Hitler, o povo elege, solta aquele demônio, e aquele demônio, por sua vez, solta os 200 milhões. Vê, irmão, como isso é o reino do diabo, o reino de Satanás. Como é que ele funciona? Mas graças a Deus, que nesse tempo, Deus envia um profeta, e esse profeta recebe a inspiração, e o Espírito Santo, que também estava preso, o profeta disse, nas portas denominacional, foi solto. E o Espírito Santo, a partir de então, está livre para trabalhar conosco. E o Espírito Santo, então, o diabo começa a trabalhar no reinado dele, e o Espírito Santo também trabalhando no seu reino. Amém, Jesus? Batizando filhos e filhas de Deus em um corpo para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor, não é assim? E o nome do exército cavaleiro era 200 milhões
e ouvi o número deles. Então eu vi os cavalos na visões, os que estavam assentados neles tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça era como cabeça de cavalo, era como cabeça de leões. A gente sabe que o profeta mostrou que isso aqui eram os canhões de guerra, aqueles mísseis antiaéreos, todo aquele armamento que começou a aparecer ali a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Começou a aparecer todo esse tipo de armamento. Vocês estão felizes? Continuam felizes ainda? Amém. Vamos um pouquinho mais. Amém. A quarta visão mostrou o grande avanço da ciência, que viria após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro, se quiser colocar ali, os irmãos já conhecem, mas pode colocar de novo. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica, que estava percorrendo pelas rodovias, sendo controlada por controle remoto, que as pessoas pareciam sentadas nesse carro sem volante, estavam jogando certo tipo de jogo para assim entreterem. Olha, irmãos, o profeta teve essa visão em 33, e esse protótipo aqui, a ciência começou a mostrar que era possível ter um carro assim, lá pelos anos 56 por aí. Veja, irmãos, exatamente como Deus mostrou. Vocês estão vendo ali? A bolha em cima ali? A bolha em cima. O pessoal jogando ali um tipo de joguinho, né? Ali se entretendo ali com um tipo de um dominó ali. E sem motorista, o carro andando, controle remoto. Deus é perfeito, né? Deus fala e Deus cumpre, né? A quinta visão, o problema imoral das mulheres. Não precisa nem a gente comentar muito isso, né? Concentrando-se principalmente em torno das mulheres, Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar, com a concessão do direito de voto. Depois de elas cortaram o seu cabelo, que significa que elas estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais, ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, né? Tirar as roupas. Até que o último quadro que vi era de uma mulher num exceto por um pequeno avental de um tipo de uma folha de figueira. Provavelmente deve ser o biquíni que elas usam, né? Como esta visão eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Tem um detalhe aqui importante que eu quero dizer para os irmãos. Bom, o profeta disse assim, que a mulher, ela reflete o estado da igreja. Não é assim? Ela reflete o estado da igreja. Esta imoralidade que veio no mundo, que as mulheres começaram a ficar imoral dessa maneira, como o profeta profetizou, e é o que está no mundo hoje, reflete o estado que as igrejas estão hoje, a imoralidade que são as igrejas. Não é assim? Mas também falei para os irmãos aqui no outro dia, que Deus também tem mulheres santas que servem a Deus, que dão um bom testemunho. Amém? E que elas também estão aqui como um reflexo da verdadeira igreja do Deus vivo. Amém? E um dia eu até tive que dar um elogio no grupo para os irmãos, que eu disse assim, irmãos, quando a gente está conversando as coisas da mensagem, parece que hoje as irmãs são as mais despertadas, são as que mais fazem perguntas, são as que mais se envolvem com a mensagem, os irmãos também, mas parece que as irmãs estão mais ativas, porque elas estão refletindo como cantar aqui, né? Sinto meu ser clamar. Elas estão refletindo o clamor da noiva. A necessidade, o desejo por Deus. Amém? De serem mais, de receber mais, como nós cantamos. Eu quero mais de ti. Como eu disse, parece que o povo hoje não está conformado com pouco. E está certo. Não vamos nos conformar com pouco. O céu tem muito. Para que vamos querer pouco? Se Deus tem bastante para nós. O profeta diz, as pessoas às vezes agem como se eles fossem esgotar a economia de Deus. E a economia de Deus não se esgota fácil. O profeta diz, tentar esgotar a economia de Deus é como um ratinho na beira do oceano pensando assim, vou tomar bem pouquinha água para não esgotar
Como é que vai esgotar, gente? Amém, aleluia. Glória a Deus. Ou o rato chegar lá diante do celeiro lá de José e dizer, vou comer bem pouquinho trigo para não esgotar. Não esgota. A economia de Deus, quanto mais você tira, mais vem, mais tem. Amém. Amém? Ele é o grande El Shaddai. O profeta diz El Shaddai, aquele que tem peito. É aquela mãe que amamenta os filhos. Quanto mais o bebê amamenta, mais leite materno vem. Não é assim? Por isso que Pedro disse, desejai-vos como criança recém-nascido o leite racional. Quanto mais você deseja, irmão, você mais tira de Deus, mais Deus tem para nos dar. E eu disse no outro culto, nunca vamos esgotar a palavra. Nunca vai chegar ao ponto de dizer, irmão, acho que já preguei tudo, não tem mais nada. Não, Senhor. Todas as vezes que você lê essa palavra, você lê essas mensagens, Deus sempre tem algo novo a dar para nós. Amém, Jesus? Graças a Deus. Aqui nessa cesta aqui, eu vou me deter um pouquinho mais nessa cesta, porque essa cesta aqui é a parte da polêmica, né? Então deixa eu ler aqui a sexta visão, e eu quero falar aqui um pouquinho sobre essa sexta visão. Amém. O profeta diz assim, então na sexta visão, levantou-se na América a mais bela, no entanto a mais cruel mulher. Eu sei que quase todo o povo da mensagem está na expectativa que essa mulher aqui seja esta vice-presidente. Como é que é o nome do camarada mesmo? Hã? Como é que é? John Biden. É isso aí. O pessoal está na expectativa que seja essa mulher aí, né? Me perdoa, o povo não é lugar de piada, isso aqui não é uma piada, isso aqui é uma verdade que eu vou falar. Não acho que ela seja tão bela assim quanto a profecia, né, gente? Então, parece que já está meio fora aqui no início, né? Diz que o profeta disse que ela seria muito bela, né? Deixa isso aqui para os irmãos. Eu estava numa reunião de pastores em Curitiba, uma ocasião, e estava pregando nessa reunião o irmão Jorge Smith, que é o genro do irmão Brana, foi esposo da irmã Sara, hoje saudosa, né? A irmã Rebeca, saudosa, já partiu no Senhor. E ele, para superar a perca da esposa, então, ele começou um negócio de turismo, viajar para poder superar-se a perca, né? E ele contou para nós que quando ele foi fazer um primeiro turismo e foi até o Vaticano, quando ele chegou e viu o Vaticano como ele é, aquela grandeza que a gente vê por imagem na televisão, diz que é uma coisa, quando tu chega lá e tu vai naquela praça ali de São Pedro, onde as pessoas ficam reunidas, onde o Papa fala lá de cima, é uma coisa. Quando tu tá lá é algo enorme. Ele disse assim, eu nunca mais me esqueci dessa frase, eu entendi por que João se maravilhou quando viu ela, né? Aí eu volto aqui na profecia, porque o profeta viu que ela era a mais bela, né? Estão me entendendo, né, irmãos? No entanto, a mais cruel mulher, ela mantinha o povo sob o seu completo domínio, que eu acho difícil essa vice-presidente dominar o povo todo americano e se tornasse uma ditadora, né? Pode acontecer, não estou dizendo que não, pode acontecer, mas na minha humilde opinião, acho improvável. Eu acredito que isso fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, tá? Que o profeta já não sabia bem, por isso que eu disse, os profetas profetizavam e às vezes não sabiam bem do que ele estava falando. Houve uma mulher, poderia ser essa mulher, um presidente, tal e tal e tal, mas ele disse assim, mas eu acreditei que essa fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora eu soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América, devido a uma votação das mulheres. Eu vou voltar aqui nessa mensagem de novo, só para vocês verem uma coisa, nessa parte da votação das mulheres, vocês vão ver algo
importante aqui. Amém. Vê que o profeta não tinha certeza. O profeta não afirmou nada aqui, né? Não disse nem que era. Eu afirmo, é a Igreja Católica. Ou eu afirmo, será uma mulher. Nenhuma das partes ele afirmou, né? Amém. Então, se o profeta não afirmou, quem sou eu para afirmar, né? Vamos lá. Na mensagem desde então, no parágrafo 226, o profeta disse assim: então, não terei tempo nessa reunião para lhe contar. Em 1933, esta é uma nação de mulheres. É o número 13. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 estrela, 13 lista, tudo 13. Tudo é a mulher. Recorde? Assim diz o Senhor: haverá uma mulher que governará antes do tempo, antes do fim do tempo. Aí o profeta fala assim: será uma presidente, vírgula, vice-presidente, ou será a Igreja Católica como uma mulher. É que ele não está colocando nenhuma afirmação. Eu vejo que alguns irmãos colocam o parágrafo e dizem: ó, Deus cumpriu com a profecia. Tá bom, né? Mas está dizendo aqui: será um presidente, uma vice-presidente, ou será a Igreja Católica? Quer dizer que o profeta não estava enxergando bem como é que essa visão teria o seu desfecho. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Né? Como é que seria o desfecho da visão? Estava ali, talvez tentando enxergar. Parece uma presidente, não, parece vice-presidente, não, parece a Igreja Católica. É o foco. O profeta está tentando encontrar o foco do que ele estava vendo. Amém? E eu vi uma grande mulher, a nação se inclinando para ela. Isto será antes do fim do tempo, assim diz o Senhor. Anote isto. Descubram vocês, jovens. Veja se isso acontece. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Amém? Então essas coisas têm que acontecer. Deixa eu seguir lendo aqui um pouquinho mais, quer ver? Na mensagem Religião de Jezabel, no parágrafo 66, o profeta diz assim: aí virá a adoração de uma mulher dos Estados Unidos. Olha o que ele diz aqui: e esta será Maria. O profeta está tentando achar o alvo, onde é que está essa quinta visão. Vocês vão estar compreendendo, irmãos? Ele está tentando achar onde é que está o ponto. Ele diz assim: aí virá a adoração de uma mulher dos Estados Unidos, e esta será Maria. A gente sabe que Maria é o símbolo católico. O maior símbolo católico é Maria. Não é verdade? Eu vi isto em 1900, ele falou aqui 31, mas em 33, né? 7 coisas acontecendo. Eu tenho isso bem no papel aqui comigo, escrito em 1931, como eu disse. Esse presidente, Franklin Roosevelt, ele introduzirá o mundo todo, ajudará a fazê-lo, mudará o mundo para a guerra. Não tinha vindo para a guerra ainda durante o tempo de depressão. Eu disse outra coisa: a minha mãe é uma democrata antiquada. Se ela não olhasse em mim, eu dificilmente diria isto. Eu disse: eu não me importo se haja uma república ou se ele foi um socialista ou qualquer coisa que ele seja. Isto é o assim do Senhor. Eu disse: fazendo isso, eles estão permitindo as mulheres votarem, e quando eles fazem aquilo, eles têm feito uma das maiores desgraças desta nação, o que ela já fez. Não vou achar que sou machista, viu, irmão? Esse é o profeta que está falando. E eu disse: algum dia eles pagarão por isto. Olha aqui, irmãos. E eles fizeram isto nesta última eleição. Isto que foi que o elegeu, as mulheres. Sabe de que o profeta está falando? Do presidente John Kennedy. E vocês sabem o que aconteceu aqui no Brasil um tempo atrás, também alguma coisa semelhante, né? Eu me lembro que quando se candidatou o Collor de Mello, e se candidatou na época o Lula e Brizola e mais um mundaréu, eu me lembro que o Collor venceu as eleições baseado nisso. Muitas mulheres disseram assim: ah, nós votamos no Collor porque ele é bonitão. Como uma profecia leva a outra, a imoralidade, a queda das mulheres levam o mundo a decidir essa parte da política
que vai levando o mundo a entrar em caos. Vocês estão felizes, irmãos? Aleluia. Não tenham pressa, irmãos. Como eu disse, nós só temos o domingo. Vamos ficar quietinho, prestando atenção na palavra. Isso aqui vai nos trazer fé de arrebatamento. Amém. Amém. Sei que às vezes as pessoas gostam de ouvir que Jesus salva, cura, liberta. Isso é bom. Isso até o diabo salva, sabe, né? Mas isso aqui é bom para viver aqui. Nós precisamos também de fé para sairmos desse mundo. Amém? Então o que o profeta está dizendo aqui, isto aconteceu nessas últimas eleições. Você lembra quando ele pregou a mensagem religião de Jezabel? Foi quando ele fez o paralelo. Qual é o paralelo que ele fez? Acabe, Jezabel. O que a Jezabel representa? O catolicismo dominando por trás dos governos da terra. Não foi assim? Amém. E onde é que estava governando? Em Israel. E mais tarde, Acabe não fez um pacto com Josafá, que era o grupo quente, um tipo dos protestantes. Por que Josafá falhou? Por que afundaram todos os navios de Josafá? Porque ele fez aliança, lembram disso? Verdade. Havia uma mulher por trás desse governo, não havia? Jezabel governava por trás do governo. Ela não queria aparecer, ela queria dar ordem por trás. Por que está triste, Acabe? Não comeu pão, não bebeu vinho, o que houve, homem? Ah, queria tanto a vinha do Nabote. Não quis dar um monte para ele, não quis. Não, fica tranquilo, deixa comigo, eu dou um jeito. Não foi assim? Foi lá e matou o justo Nabote? Depois, mais tarde, ela tem uma filha chamada Atália. E essa filha dela, chamada Atália, foi e casou-se com o filho de Josafá. O mesmo espírito romano, controlando os governos, agora com uma filha, os protestantes, também por trás do governo. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Vê como isso se inclina muito a um catolicismo dominando essa grande mulher cruel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ver aqui, ver como o profeta confirma isso. Vou ler aqui, você vai ver que o profeta confirma. Louvado seja o nome do Senhor. Quer botar o nome, a outra foto aí, a última, aquela? A última foto. Hoje não parece muita coisa, né? Mas para os dias dela ela era bonita, né? O profeta disse assim, mensagem almas encarceradas hoje, ou almas que estão em prisão agora, no parágrafo 200. Ele diz assim, essa aqui é a Jacqueline Kennedy, viu? Essa aqui é a mulher do John Kennedy. O profeta disse assim, olhe em redor hoje. Essa mensagem foi pregada em 1964, um ano antes de o profeta partir. Olhe ao redor hoje, nós teremos uma presidenta num desses dias. Parece que poderia acontecer agora mesmo. Aí o profeta para e diz assim, na realidade, ela é a presidenta. Vocês sabem, presidente, né? A palavra presidenta não existe. Sempre que inventaram essa palavra, né? O profeta está dizendo, falando dela aqui, está dizendo assim, falando da visão, que assim diz o Senhor, haveria uma mulher presidente. E aí no meio do comentário ele disse assim, falando dela, da Jaqueline, na realidade ela é. Porque aqui está fazendo um paralelo, Acabe e Jezabel. O Acabe era o rei. Quem governava? Jezabel. Vê? Ela é simplesmente ele é simplesmente um testa de ferro. Aqui há pouco tempo, em uma das nações, ela estava recebendo louvor. O profeta disse que não teria uma adoração a essa mulher. E o profeta disse que quando chegou no lugar, ela estava recebendo louvor numa nação. Estão captando, irmãos? Estão entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que todos possam compreender, irmãos. Amém. Parece que Amém. ela estava recebendo louvor e tudo de todas as pessoas, até que o presidente, ele próprio disse, teve que gritar, né? Eu sou o marido dela. Amém. Aleluia. O presidente dos Estados Unidos, né? Verdade. O presidente dos Estados Unidos, veja,
Ela estabeleceu as modas. As mulheres a seguem exatamente como Jezabel fez. Vocês ouviram meu sermão sobre a religião de Jezabel? Veja, vocês sabem? Vocês sabem sobre isso? Vocês veem aonde nós estamos agora? Veja que o profeta está fazendo o mesmo paralelo da mensagem, religião de Jezabel. Não sei quantos já leram, mas quem leu sabe da maneira que o profeta faz este paralelo dos Estados Unidos ao Israel espiritual. Nos dias de Elias, que Elias estava sobre a terra profetizando, pois nos dias de Elias estava Acabe e Jezabel. Não foi assim? Agora estamos já no Israel espiritual. O Elias estava naquela nação, profetizando contra o sistema de Jezabel, sistema de organização. Pois nesse tempo também estava Jacqueline Kennedy, representando Acabe e Jezabel. E vocês lembram que o profeta diz que essa comparação foi tão perfeita que o Acabe morreu da mesma maneira que o Kennedy morreu. O Acabe foi para a guerra, está na carruagem, o soldado de longe, com uma flecha, atirou no rei, e aquilo atravessou entre a armadura e matou o rei. E a carroça seguiu andando, e ele morto dentro da carroça, e o sangue correndo. Amém. Não foi a mesma coisa que aconteceu com o Kennedy? Estava no carro, andando, e de longe alguém pegou a arma, atirou nele, ele cai no carro, e o carro segue andando, e ele morto dentro do carro. Olha, irmão, se não fecha como uma luva, né? Se a profecia não fica perfeita, né? Amém. Deus cumprindo, amém, com a sua palavra. Então, irmãos, eu fiz questão de trazer essa sete visão outra vez aqui, que eu já tinha falado para os irmãos, para que não haja assim, como eu falei no culto passado, precipitações, né? E nós aqui sairmos afirmando, né? Tá aí, a vice-presidente agora, possivelmente ela é. Eu não me importo quem esteja no poder e quem não esteja no poder, uma coisa é certa, há um espírito, não tem um espírito? E esse espírito, irmão, vai se encarnar na pessoa que tem que se encarnar, não adianta. Não é assim? Vai se encarnar. Seja esse, seja outro, uma hora aparece o camarada, não vai aparecer? Como é que o profeta disse aqui? Deixa eu só ler aqui para os irmãos aqui, no parágrafo 87 da mensagem Atos do Espírito Santo, o profeta disse assim, olha o que ele diz: eu creio num desses dias glorioso, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. Então aqui não está falando da besta dos Estados Unidos, está falando desse líder americano, não é assim? Amém. Aleluia. Porque ele não está formando a besta, ele está formando o quê? A imagem da besta. Olha, deixa eu ler aqui outro parágrafo só para ficar claro aqui, ó. Festa das trombetas, quando o profeta está falando da besta, olha como é que ele fala claramente: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e há perdição, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas virá. O profeta diz: veja, era, um papa morre, outro papa se acende. A besta que era e não é, falando da besta romana, da besta, uma ordem papal. Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Certo? Você está falando? A unção é a mesma. Sim. Morre João Paulo II, entra Bento, sai Bento, entra Francisco, e a unção é sempre a mesma. Amém. Todos eles vão tendo a sua participação, vão preparando. São os percursores daquele que virá. Os irmãos concordam comigo? Amém. Percursor. Quando está falando desse aqui americano, está falando de um só, não está falando de uma ascensão papal. Vai vir um líder, que ele vem para quê? Para formar, não a besta, porque a besta é Roma, para formar a imagem da besta. Amém. Unir os protestantes. Não é assim?
Amém, Jesus? E eles formarão a imagem, e eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Os reais verdadeiros crentes, de metodistas, de batistas, presbiterianos, de pentecostais, de nazarenos, de peregrinos da cidade, seja qual for a sua junção, serão cimentados pelo amor de Deus, e aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes e os agnósticos e os de mente nécia serão lançados de um lado, e eles irão diretamente para a confederação de igreja. Então, deixa eu encerrar dizendo isso aqui para os irmãos. Eu tinha outra coisa para falar aqui, mas minha hora já passou, mas deixa isso aqui para os irmãos. Se acalme, fiquem quietinhos, o culto não terminou ainda, e eu vou encerrar dizendo isso aqui para vocês. Agora, irmãos, esse aqui é outro pensamento que eu quero expressar para vocês. Vocês creem que vocês são a noiva de Jesus Cristo? Amém. Todos creem que são a noiva aqui, né? Amém. Quem não crê, a tribulação está aí, hein? É terrível. Amém. Eu creio que sou a noiva de Jesus Cristo, por isso que estou aqui. Amém. Amém. Bom, irmãos, o que acontece? Não se esqueçam mais disso. O último sinal da noiva de Jesus Cristo não é um novo Papa que entra, não é um presidente dos Estados Unidos e muito menos do Brasil. O último sinal da noiva de Jesus Cristo, o profeta disse, o último sinal que Abraão teve antes de receber o filho da promessa foi o quê? Alguém responde aí? Vamos lá? Dois anjos? Não, isso é para Sodoma. Pois é. Elohim. Deus tomando uma carne emprestada, se dando a conhecer para Abraão, revelando os mistérios para Abraão e dando a promessa para ele. Amém? Essa foi o último sinal. Ele recebe esse último sinal, e o que acontece depois? Vê o filho. Quem é o filho? O filho é Jesus. O último sinal que Deus enviou, irmãos, foi um profeta. Esse é o último sinal da noiva. Esse profeta veio, Deus tomou o corpo desse profeta emprestado e se revelou para nós, o grupo de Abraão. E nos revelou tudo o que vai fazer, tanto que nós sabemos. Estamos falando do futuro aí. Amém? Abraão não precisava ver Jornal Nacional, Abraão não precisava ver Jornal da Record, não precisava ver Jornal da SPT. O Abraão tinha as notícias de primeira mão. Ele recebeu a notícia antes mesmo de acontecer. Nós estamos aqui fazendo o quê? Eu estou aqui noticiando vocês notícias que nem aconteceram ainda. Porque Deus se revelou para nós em carne humana. O que estamos aguardando agora? Somente o Filho da promessa, irmão, Cristo. Não é isso? Encontrarmos com Ele nos ares, Cristo se gerasse em nós, um nascimento, como eu preguei aqui sobre o Espírito Santo, Cristo se formar nas nossas vidas. É só o que estamos aguardando, para que o último seja formado, para que o último receba Jesus Cristo no seu ventre, para que o corpo fique completo, para que o Espírito Santo saia da terra e a noiva saia também. Amém, Amém, Jesus? Compreende isso? Amém. Deixa eu falar mais uma coisa, vou encerrar, mas deixa eu dizer isso aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olhe bem isso. Nós estamos vivendo o tempo da colheita. O profeta diz, são duas chuvas, chuva temporã, chuva seródia. Chuva temporã, uma chuva de ensinamento. Quando vem essa chuva de ensinamento, é uma chuva do plantio. Deus estava plantando a sua semente. Então o profeta disse, veio Billy Graham, veio Oral Robertson e veio o mensageiro do entardecer, todos semearam a sua semente. E nós temos aí a sementeira espalhada pelo mundo. Os pentecostal, os nominal e a noiva de Cristo. Todos foram plantados. Com o que foram plantados? Com uma chuva de ensinamento. Graças a Deus, isso aqui é uma chuva de ensinamento mesmo para nós, né? Chuva temporã, chuva morém, chuva de ensinamento. Deus plantando a sua semente. E ele disse, ao mesmo tempo que vem a chuva temporã, uma chuva de ensinamento, a chuva do plantio, também vem a chuva seródia. A chuva seródia é a chuva da colheita. Tá, mas vem cá. Se nós estamos na chuva colheita, por que nós estamos na terra e não subimos para o rapto ainda? E aí, irmãos, tem esse detalhe aqui importante que nós temos que saber. Entre a colheita e o celeiro, existe um outro estágio que as pessoas desconhecem.
Da colheita ao celeiro, quando se colhe, o grão vai para um lugar chamado eira. A eira era onde o grão secava, amadurecia, não é assim? Quem trabalhou, não sei se alguém trabalhou aqui na colônia, que sabe que era assim, recolheu o grão, colocava no sol primeiro, né? Quem não tinha eira, colocava-se numa lona, de vez em quando dá uma virada, né? Para os de baixo pegar o sol também, sabe esse sacudidão que Deus dá no meio do povo, a semente, né? Para que os verdes também possam amadurecer, porque tem muita gente verde no nosso meio, são semente, mas estão verde. São verde. O que Jeremias disse? Passou a cega, findou-se o verão, nós ainda não estamos salvos. Com todo o sol do verão não conseguiu amadurecer, vai ter que ir para a tribulação, para o forno, daí a secar a força. Né, o sol, que é original, não consegue amadurecer o grão, então vai ter que ir para um forno artesanal, tribulação, para ver se seca. Gente, não vamos deixar passar o sol do verão. Quem é o sol? Para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação terá debaixo de suas asas. O sol é Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra, irmãos. Não é que as pessoas pensam, o pastor quer que a gente seja igrejeiro, quer que a gente esteja na igreja. Não, eu não quero que ninguém esteja na igreja, que as pessoas sejam igrejeiro. Eu quero que as pessoas estejam na presença do sol, na presença da palavra, que é a palavra que amadurece o grão. O celeiro está aí. O tempo de adversidade está vindo, tribulação. No tempo de adversidade, nos esconderá no seu pavilhão, no seu celeiro. Mas para ir para o celeiro temos que estar maduro. E a palavra que o Espírito Santo traz, irmão, é para amadurecer, para tirar, para o verde se despertar, saber que ele está verde ainda e que ele precisa amadurecer. Aleluia. E aqueles que não amadurecer, infelizmente, não vão deixar de ser trigo, vão continuar sendo trigo, mas vão ter que ser separado. Isso aqui vão ter que botar no forno aí para ver se amadurece mais rápido. Tribulação. Deus nos ajude, né? Vocês estão felizes? Vamos colocar de pé? Amém. Aleluia. Nathanael, vem cá tocar, vamos cantar um corinho aqui. Amém. Depois desse corinho nós vamos estar orando. Vamos estar despedindo o nosso culto abençoado, né? Um sol maior aí para mim. Você cantar bem forte com vida? Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti. Porque pelos louvores que foram cantados, pela presença do Senhor no nosso meio, pelos pedidos de oração respondidos, meu Deus, também pelo teu grande poder, pela palavra que o Senhor tem enviado do seu coração para o nosso coração. Meu Deus, vai chegar o dia, como diz a tua palavra, que as pessoas vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Aleluia! Amém. Nós sabemos que o Filho do Homem é a mensagem desse dia manifestada. Aleluia! Muitos vão desejar, Senhor, ver um desses cultos. Aleluia! Infelizmente, Oh, Deus! também muitos chegarão tarde, chegarão atrasados. Aleluia! E a nós o Senhor tem dado o privilégio Amém. de estar na presença do Filho do Homem, Aleluia! amadurecendo como grão. Amém. Eu sei que há uma igreja aí fora, representando a mulher de Ló,
está desapercebida, Ó, Jesus. não está captando sua hora, está mais preocupado em Sodoma, com Sodoma, o que vai ser de Sodoma, o que vai acontecer com Sodoma, Aleluia. do que mesmo fugir pelas suas vidas. Mas eu sei que há um povo também, Senhor, no deserto, das provas, das lutas, debaixo dos cavalhais de mancho, que receberam Elohim nesse tempo do fim. Aleluia. E Elohim tem contado para nós os seus segredos, os seus Oh, mistérios. glória. Elohim tem trazido o discernimento dos pensamentos, das intenções de coração. Elohim tem trazido uma promessa para nós, de que um dia desses, Jesus Cristo, o Filho da promessa, será gerado no ventre espiritual de cada eleito que está predestinado para ser batizado naquele grande corpo de Jesus Cristo, e o Espírito Santo sair dessa terra e levar esse corpo consigo. Eu não sei, meu Deus, Aleluia. Deus eterno. quem faz parte de qual grupo. Aleluia. O Senhor sabe. E eu te peço, Oh, Deus. ajude o teu povo, ajuda os teus eleitos, Aleluia. que o sol possa bater em nós, o sol possa aquecer a nossa vida, aquecer o nosso coração. Tira, Senhor, o esfriamento espiritual, Aleluia. aquece com o sol da justiça, aquece com o calor desse verão, Aleluia. esse verão forte dessa mensagem que tem vindo, Aleluia, querido. que os grãos possam amadurecer na tua presença, para no dia desses sermos recolhidos para o celeiro do Senhor. Aleluia. Nos guarda, Aleluia. fica conosco, Oh, nos glória. dá a tua bênção, nos dá a tua graça, Aleluia. nos despede na tua paz, na tua mão maravilhosa, teu Espírito Santo, precioso nome de Glória a Jesus, Deus. que assim seja. Santo és o Amém. Senhor. Aleluia. Estamos despedindo no nome de Amém. Deus. Aleluia. Deus eterno. Aleluia. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor.